Oi, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal e ao podcast do Lar Montessori. Hoje nós temos uma conversa gostosa para ter sobre a inteligência e o corpo da criança. A gente está retomando esse canal e esse podcast mais uma vez, né, gente? E hoje a gente está retomando em dia de chuva, então pode ser que você escute um pouquinho de barulho de chuva no fundo, eu espero que não te incomode em absoluto. A nossa conversa vai partir de um livro magnífico da Maria Montessori, um dos melhores que ela escreveu, chamado A Mente da Criança. O livro A Mente da Criança é da Maria Montessori e foi republicado no Brasil em 2021 pela editora Quirion. Você consegue comprar qualquer um dos livros da Maria Montessori pelo site do Lar Montessori, pela livraria do Lar Montessori em larmontessori.com/livraria. O link está aqui na descrição. E também é meu dever te contar que todo o trabalho gratuito do Lar Montessori, blog, podcast, YouTube, tudo, é patrocinado por um curso do Lar Montessori chamado O Poder da Criança. É uma das coisas mais bonitas que eu fiz em 12, 13 anos de trabalho com famílias. Ele trata de tudo, desde o desenvolvimento da criança, do nascimento à adolescência, e nos ajuda muito, muito, muito nas relações que a gente estabelece com a criança, tanto para termos relações pacíficas, gostosas, produtivas, amorosas com os nossos filhos, quanto para ajudá-los no seu desenvolvimento. Serve para todo mundo que tem criança por perto. Então, o foco é família, mas tem um monte de professor, psicopedagogo, psicólogo, pediatra que participa desse curso. E verdadeiramente é uma das coisas mais bonitas que eu já consegui oferecer. O link também está na descrição desse vídeo e desse episódio no podcast. Bom, hoje nós vamos partir de uma frase da Maria Montessori, no livro A Mente da Criança, que está no capítulo 14. O capítulo se chama A Inteligência e a Mão, e as frases que nós vamos pegar estão na página 143, se você tiver com a mesma edição que eu. A Montessori diz: porque se há espírito livre, é preciso materializá-lo em algum trabalho, e as mãos devem ser usadas. A mão é o órgão deste imenso tesouro. E aí a Montessori termina essa página dizendo: podemos nos expressar assim. A inteligência da criança atinge um certo nível sem usar as mãos. Ela atinge um nível mais alto com a atividade manual. E a criança que usou as próprias mãos tem um caráter mais forte. Nós vamos nos focar nessa última passagem, mas a gente precisava da página toda para entendê-la. Então a Montessori aponta para duas direções. A criança que usa as mãos desenvolve mais e melhor a sua inteligência e desenvolve mais e melhor a sua personalidade. Para onde Montessori está apontando quando ela diz isso para a gente? Como esse é o primeiro episódio, vai ter um monte de coisa que eu vou ajeitando enquanto eu falo com vocês. Deixei meu livrinho aqui atrás, né, o livrinho recente que eu publiquei, A Paz das Crianças. Eu deixei atrás da minha cabeça, não é bom. Então eu vou mudar ele para cá, assim, ó. Que aí você pode ver ele, tá bom? Pronto. Se você tá no podcast, se você tá só ouvindo, não se importe, tá bom? Com essa interrupção, mas quem tá no YouTube entendeu. A Montessori nos diz que a inteligência se desenvolve melhor e a personalidade se desenvolve melhor. Por que a inteligência se desenvolve melhor? Porque quando você olha para uma criança de 2 anos de idade, a cabeça dela, o cérebro dela, está em desenvolvimento. 1 ano, 2 anos, 4, 5, isso vale também para criança de 7, 8 e vale para o adolescente, vale até para adulto. O cérebro da gente sempre está em desenvolvimento, tá? Mas quando a gente está falando da criança pequena, demora um tanto até que os circuitos cerebrais responsáveis pelo pensamento mais abstrato se desenvolvam. Tem um tempo aí. A criança vai abstraindo coisas. Por exemplo, a criança de 1 ano e pouquinho que não chora
quando a mãe sai de perto porque ela sabe que a mãe vai voltar, já desenvolveu uma forma de abstração. Porque ela não está vendo a mãe. Como é que ela sabe que a mãe vai voltar? É porque, de alguma maneira, ela tem uma ideia de tempo, ela tem uma ideia de permanência, de que aquela mãe que saiu de perto retorna. Então, não é... não estou tentando sugerir que a criança muito nova não tenha capacidade de abstração. Ela tem. Mas é bem mais limitada do que a capacidade de abstração de uma criança muito mais velha, de um adolescente ou de um adulto. Existe diferença na capacidade de abstração entre crianças mais velhas, entre adolescentes, entre adultos também, por conta do desenvolvimento a que eles foram submetidos. Então, um adulto que não teve a chance de desenvolver a sua inteligência abstrata durante a infância e a adolescência, encontrará mais dificuldade no pensamento abstrato do que aquele adulto que teve essa chance. Claro, tá bom? E o que a gente vai conversar nessa aula tem tudo a ver também com isso. A criança que é muito pequena não consegue abstrair os conceitos direto, vamos dizer, de uma explicação tua para uma ideia abstrata dela. Ela precisa viver aquele conceito, de alguma maneira. Na medida em que ela vive uma ideia abstrata e ela absorve essa ideia abstrata com os seus sentidos, ela passa a conseguir abstraí-la depois. Por exemplo, se você quer ajudar uma criança a entender a diferença entre um e muitos, né? Se você dá para ela 1 grão de feijão ou 1 grão de bico, você pode dizer, aqui tem um. Aí na outra mão dela você coloca vários e diz, aqui tem muitos. É mais fácil entender esta distinção dessa maneira do que se for somente falando e explicando para ela de maneira abstrata. Ou, por exemplo, se você coloca na mão de uma criança algo pequeno, pode ser uma fruta pequena, uma maçã pequena, bem pequenininha, ou uma cenoura pequena, ou uma cebola. Cebola é fácil, né? Cebola tem aquelas cebolinhas bem pequenas no mercado. Você coloca uma cebola pequena na mão dela, ou na mesa na frente dela, ou no tapete na frente dela, e aí do outro lado, ou na outra mão, você coloca uma cebola bem grandona, que você escolheu especialmente, assim, uma cebola bem grandona, e você diz para ela, esta é pequena e esta é grande. Esta é pequena, esta é grande. Na medida em que essa criança pode vivenciar a coisa concretamente, isso ajuda a sua inteligência a formar uma ideia abstrata daquele conceito que ela depois, se ela estiver fazendo isso com 2 anos e meio, 3 anos de idade, lá quando ela tiver os seus 3 anos e meio, 4 anos de idade, ela conseguiu abstrair isso para todas as coisas e ela consegue ver uma casa e dizer, essa casa é grande, essa casa é pequena. Esse lápis é grande, esse lápis é pequeno. Este cachorro é grande, este cachorro é pequeno. Aí ela consegue, mas para isso ela precisa usar as mãos. E aqui eu estou dando só exemplos em que um adulto está junto com a criança fazendo a coisa. Mas você pode bater no microfone, talvez tenha tido barulho. Estou reaprendendo a fazer vídeo. Talvez você possa, por exemplo, oferecer para essa criança um conjunto de potes plásticos, desse que a gente compra em loja de coisa de cozinha, que tem um monte de pote, um dando outro, assim, um maior, um menor, um menorzinho ainda, outro ainda menor, um bem pequeno, sabe? Você pode dar esse conjunto de potes para a criança e ensinar a criança a botar um pote em cima do outro, a empilhá-los todos, né? E não fala nada para ela, não precisa dizer que um é grande e o outro é pequeno. Bota na frente dela para ela empilhar. E aí ela vai empilhar e vai empilhar e vai empilhar várias vezes, aí vai colocar um dentro do outro, aí pode tentar encontrar as tampas que se encaixam em cada um desses potes. E tudo isso é essa criança exercitando com as mãos e sem linguagem a ideia de tamanho, a ideia de dimensão. Depois que ela já exercitou com a mão, você entra com a linguagem e você diz, esse é pequeno, esse é grande.
esse é menor que esse é maior que aquele. Entrar com a linguagem depois da criança ter vivenciado a coisa concretamente ajuda muito. Então, por exemplo, se uma criança precisa experimentar, se precisa experimentar não, mas se a gente vai oferecer para ela alguma coisa para ela comer, só dizer para ela pode não ser suficiente. Olha, tem tomate, tem cenoura, qual você quer? Se ela puder pegar um tomate na mão, inclusive um tomate cortado na mão, se ela puder pegar um pedaço de cenoura na mão, e ela puder cheirar, e ela puder lamber, e ela puder morder, isso tudo ajuda essa criança a pensar se ela gosta ou se ela não gosta, e ajuda a fazer planos para o futuro. Isso continua sendo verdade na matemática, na linguagem, é claro que é verdadeiro nas artes. Se a criança só pode aprender a escrever e ler a partir de aulas abstratas e de noções abstratas, é muito mais difícil para ela aprender tudo isso do que se ela puder pegar nos materiais concretos que a gente costuma oferecer em Montessori. Em Montessori nós temos objetos que a criança pode usar para aprender matemática, para aprender alfabetização, para aprender a escrever, a ler, tudo, né? Então, tudo isso ajuda esta criança a ter uma inteligência melhor, é claro, porque se a partir do concreto e do que é sensorial e do que ela pode pegar, ela forma ideias abstratas, estas ideias não estão numa nuvem flutuando. Essas ideias têm base no mundo material. Elas têm um fundamento no mundo material. Então, uma criança que aprenda a somar utilizando um material concreto, constrói esta habilidade de soma sobre uma base muito sólida, sobre o mundo material. Uma criança que construa a habilidade de soma só usando lápis e papel, quase que constrói essa habilidade em uma nuvem. A habilidade está lá em cima, mas ela não é apoiada por coisa nenhuma. Então é muito fácil essa habilidade falhar, esta criança de repente não ter sucesso em alguma coisa, a criança esquecer como é que se faz. É tudo fácil de acontecer, justamente porque ela não teve a oportunidade de construir isto sobre bases concretas. Ela não teve a oportunidade de construir a sua inteligência pelo uso das mãos. Mas a Montessori não nos fala somente da inteligência. Ela nos fala que a inteligência se desenvolve melhor quando a mão é utilizada e que também o caráter ou a personalidade se desenvolvem melhor quando se utiliza as mãos. Por que isso acontece? Pois bem, uma criança que não possa fazer coisas, uma criança que fica na televisão, no computador, no tablet, no celular, até mesmo uma criança que só lê o dia inteiro, porque a gente fala do tablet, do celular, do computador, e parece que é aquele movimento de pegar uma retroescavadeira e cavar os círculos do inferno para colocar as telas lá dentro, né? Não é exatamente isso. Eu não acho que as telas sejam fabulosas para as crianças, mas se você acompanha o Lar Montessori há um tempo, você também sabe que eu não acho que elas sejam o fim do mundo, e a gente fala sobre isso num outro momento, tá bom? Nós fazemos um outro vídeo sobre isso num outro momento. De toda maneira, mesmo uma criança que só leia o dia inteiro, por exemplo, se ela não está fazendo coisas, ela não está fracassando, ela não está descobrindo, ela não está encontrando caminhos alternativos, soluções criativas, possibilidades novas. E, portanto, a personalidade dela se desenvolve muito menos. Se desenvolve mal. Aquela criança que tem a oportunidade de fazer... O que é fazer coisa, Gabriel? Dobrar roupa, lavar um pano que está sujo, pintar, desenhar, usar argila. Aí também, cortar uma batata,
se cortar batata for demais, porque a faca é muito, tal, cortar mamão com uma espátula de manteiga, fazer uma saladinha de frutas com talvez a ajuda de um adulto, participar da culinária, do cozinhar da casa, né? Regar as plantas na varanda, botar comida pro cachorro. Tudo isso é fazer coisas. E em tudo isso a criança fracassa. Em tudo isso ela encontra dificuldade. Em tudo isso ela precisa se superar e adquirir habilidades novas. Em tudo isso ela precisa encontrar soluções criativas e inovadoras que ninguém mostrou para ela. É claro que você vai mostrar para a criança como se faz. A gente mostra devagar, com cuidado, de forma pausada, delicadamente. A gente mostra como se faz. Mas, mesmo mostrando, a criança vai encontrar imprevistos. E nesses imprevistos ela precisa pensar, criar soluções, resistir à sensação de frustração. E em tudo isso, essa criança cresce, essa criança se fortalece, essa personalidade fica muito mais bem construída, melhor construída. E aí, essa criança vive melhor, ela vive mais satisfeita, com uma vida emocional mais estável, mais corajosa, mais segura de si. Então, eu vou repetir pra gente. Podemos nos expressar assim? A inteligência da criança atinge um certo nível sem usar a mão. Ela atinge um nível mais alto com a atividade manual. E a criança que usou as próprias mãos tem um caráter mais forte. Obrigado por estar comigo nesta retomada do nosso canal no YouTube e do nosso podcast. A gente se encontra uma vez por semana. Até semana que vem. Tchau!